Estão bem? Vou falar de novo. Vocês estão bem? Amém. Muito bem. Nós também estamos bem e felizes com Jesus por tudo quanto Deus tem feito por nós. E Deus tem sido muito generoso com a minha vida, com a minha casa, com a minha família. A prova maior é que eu estou aqui hoje, vivo, respirando e adorando a Deus convosco. Deus seja eternamente louvado por esta oportunidade que estou tendo de estar aqui convosco. Agradecer também a Jesus pela vida do pastor Adão, que eu já gozo da sua amizade por alguns anos, e eu fico muito feliz toda vez que recebo o convite para estar aqui, num culto tão singular quanto é o culto da Santa Ceia. Meu muito obrigado, Deus abençoe o senhor, sua casa, seus obreiros, as congregações lá de Itanhaém também. Deus em Cristo continue vos abençoando. Meus irmãos, eu quero aproveitar o ensejo que vós outros estão de pé, para que vocês peguem a sua Bíblia e vamos ao texto bíblico. Eu ontem me debrucei meu coração em buscar ao Senhor acerca desta noite, pedindo ao Senhor para que me desse uma palavra para ministrar ao vosso coração aqui hoje. Hoje é a 12ª Santa Ceia do ano de 2024. E o Senhor me deu uma palavra e eu quero pregar essa noite sobre lugar de encontro. Para isto vamos ao livro de Lucas, seu capítulo 5. Lucas, capítulo de número 5. Enquanto você encontra, eu transmito a esse altar a saudação do nosso pastor Samuel Silva, aqui de Praia Grande, também o pastor Eliel, da Adebrais. Eles estão sabendo que eu estou aqui, e falei para ele que é transmitido ao vivo, então ele vai ver essa saudação. Traga ao Senhor, à sua casa, a esse altar, a saudação de paz. Lucas, capítulo de número 5, eu quero ler convosco alguns versículos. Eu quero começar pelo versículo de número 1. E eu quero estender a minha leitura até o versículo de número 6. É um texto conhecido, mas Deus nos deu uma palavra em cima desse texto. Os que encontraram, por favor, digam amém. Pastora Ruth, Deus abençoe a senhora. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos à beira da praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão. De quem era o barco? De quem era o barco? Pediu para que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e se rompiam as redes. E você diz amém. Antes de você se sentar, repita esse tema para alguém que está do seu lado. Diga: lugar de encontro. Assentai-vos, por favor. Olhe para cá. Jesus está chegando perto do mar da Galileia. Uns chama de mar, outros chama de lago.
mas eu quero expressar esta palavra, mar da Galileia. Esta região costeira do mar da Galileia é uma região costumeiramente onde fica ou ficavam às margens os pescadores, porque é uma região onde havia diversas vezes o comércio de peixe, daquilo que era pescado pelos pescadores. Então ali na margem deste mar, era onde ficavam os pescadores, lavando a rede depois de uma pesca. É ali na margem do mar em que ficavam os pescadores desembarcando os peixes que foram pescados. E ali na beira do mar, na margem, na orla, que os pescadores comercializavam aquilo que pescaram no mar. E o texto é muito objetivo, porque vai dizer que Jesus está chegando exatamente nesta região do mar da Galileia. E Jesus vai notar uma coisa muito impressionante. Jesus não vai já notar ali os peixes, muito menos a venda dos peixes. Mas o texto de Lucas vai nos deixar a seguinte informação: que Jesus viu junto ao mar 2 barcos parados. Os 2 barcos que ali estavam estacionados, e eu não tenho dúvida de que aqueles barcos eram barcos que foram utilizados a noite toda para pescar. Jesus viu 2, mas o texto também diz que Jesus entra exatamente no barco que era de Simão. Isso aqui não é coincidência, isso aqui é cristocidência. Tem 2. Se fosse eu que estivesse ali, talvez não acertaria qual é o barco, até porque não tem plaquinha indicando. Mas como Deus é o conhecedor de tudo, Deus entra exatamente no barco de Pedro. Poderia ser de outro, claro, mas ele decide entrar exatamente no barco que é de Pedro, Simão. E quando ele entra no barco, ele vai fazer para Pedro algumas solicitações. A primeira é: afasta um pouco o teu barco da areia. Até porque quando Jesus está chegando, uma multidão está vindo atrás. Então Jesus entra no barco e diz para Pedro: afasta um pouco. E Pedro afasta o barco do banco de areia, coloca ele totalmente em cima das águas. E o texto diz que Jesus, como ele está dentro do barco, de dentro do barco, Jesus começa a pregar para a multidão. Então o púlpito de Jesus ali foi o barco de Simão. Acabando de pregar, Jesus vai olhar para Pedro, que também está dentro do barco, e vai dizer para eles: vamos ao mar alto. Quando chega no mar alto, Jesus vai dar uma ordem para eles. Qual é a ordem? Lance as redes. E para surpresa de Pedro, o texto diz que as redes foram cheias. E essa expressão cheia, ele totaliza a quantidade. Ele diz: era tanto peixe que as redes se rasgavam. Isso na cabeça de Pedro, de fato, é uma coisa extraordinária. Até porque na região que eles estão, foi a região que Pedro trabalhou a noite inteira, e não pegou nada. Só que agora tem alguém dentro do barco que dá uma ordem para ele e diz: lance a rede. E de repente a rede vem com tanto peixe que as redes se rasgavam. O texto vai deixar uma explicação
fenomenal, porque ele diz que eles ficaram atônitos. Eles ficaram pasmos. Eles ficaram de uma forma assustadores, admirados. Por que eles ficaram dessa forma? Por dois motivos. Primeiro, porque nunca viram coisa parecida. Que isso? Que tanto peixe é esse? Estivemos aqui algumas horas atrás. Nunca vimos nessa região tanto peixe, ao ponto de que as redes estão rasgando. Eles estão atônitos. Segundo, porque nunca viram e nem verão homem nenhum fazendo isso. Então eles estão atônitos. Só que nesse cenário dessa pesca, desse barco, existe uma espinha dorsal. Qual? Nesta ocasião, este aqui é o primeiro contato que Jesus tem com Pedro. Exatamente nesta ocasião da pesca milagrosa, maravilhosa. É nesta ocasião, até porque antes disso nunca houve contato entre Jesus e Pedro. Este aqui é a primeira vez, é o primeiro contato, é o primeiro relacionamento, é a primeira fala, é o primeiro encontro. E qual é o maior segredo disso aqui, pastor? Que esse encontro marcou a vida de Pedro. O que marcou a vida de Pedro aqui? Não foi apenas a pesca maravilhosa. Não foi só isto. O que marcou a vida de Pedro aqui foi a questão do barco. Até porque a pesca maravilhosa só aconteceu por causa do instrumento chamado barco. Na cabeça de Pedro, jamais imaginaria que aquilo que ele construiu há um tempo atrás, pega isso aqui, aquilo que ele construiu, o barco, há um tempo atrás, na cabeça dele nunca imaginaria que aquilo que ele estava construindo seria um local, onde seria um marco da sua vida, onde seria um ponto marcante de um encontro entre ele e Jesus. Entre os peixes e o encontro que eu tenho com Jesus, eu fico com o encontro. E por quê, pastor? Porque o texto vai dizer lá no finalzinho que eles deixam o barco cheio de peixe e seguem Jesus. Porque o que marcou Pedro aqui não foi a quantidade de peixe que entrou na rede, mas foi o encontro que ele teve com Jesus. E aonde? No barco. Aonde foi o encontro? No barco. Foi naquele barco que teve o início de tudo. E olha que Pedro, depois que segue a Jesus, começa a seguir a Jesus, Pedro vai viver diversas experiências. Pega isso aqui, diversas. Uma das experiências que Pedro vai viver com Jesus foi a transfiguração de Jesus no monte. Foi lindo aquele dia. Outra experiência foi a ressurreição da filha de Jairo. Pedro estava lá. Outra experiência foi quando o próprio Pedro cortou a orelha de Malco, e Jesus fez a primeira cirurgia da terra, pegou a orelha e colou no lugar. Outra experiência, ele tentou dissuadir a Jesus quando falou acerca da sua morte e da sua ressurreição. Pedro teve outra experiência magnífica quando ele viu Jesus dar visão aos cegos, curar os leprosos, fazer o coxo andar, levantar pessoas dentre os mortos.
Foram experiências, mas nenhuma delas foi tão marcante quanto aquele dia no barco. Nenhuma delas foi tão impactante, foi tão transformador, foi tão experimental, foi tão profundo quanto o dia do barco. Pedro teve várias experiências, mas teve uma que mudou a sua trajetória. Deixa eu aplicar isso aqui, porque senão fica a história bíblica. Então lá vai aplicar. Existe um encontro que ele é tão impactante na nossa vida, que nós nunca mais se tornaremos o mesmo. Eu posso ter em Deus várias experiências como eu tenho. Eu posso ter em Deus várias experiências em outros ambientes, mas se essas experiências que eu tive com Deus não trouxe em mim transformações, eu lhe garanto, isso é apenas uma história para qualquer um ouvir. Mas encontro de verdade é aquele que muda o teu caráter, é aquele que muda a tua personalidade, é aquele que muda o teu interior. Tem encontro que me muda por fora, mas tem encontro que me transforma por dentro. Deus trouxe alguém aqui e Ele separou esse dia 14 de dezembro para dizer: hoje eu tenho um encontro com você no meu altar. Levante a sua mão e diga alguma coisa. Essa experiência, diga para alguém do seu lado, diga: Deus precisa ter uma experiência transformadora com você. Diga aí. Eu gostaria que você interagisse com a mensagem. Diga para ele, diga: Deus precisa ter um encontro verdadeiro com você. Deus marcou esse dia. Eu vou melhorar para ver se você pega. Isso aqui não é mais uma santa ceia. Esta é a santa ceia que vai virar a tua vida, vai mudar a tua história. Se eu fosse você, eu levantava as tuas mãos para cima, agarrava esta palavra e gritava como Jacó, dizendo: só saio daqui quando tu me abençoares. Nenhuma experiência foi tão marcante como aquela do barco. E por quê, pastor? Não é por causa dos peixes, mas é por causa da mudança que está acontecendo aqui dentro. Eu vou falar de novo. Os peixes é de menos. O carro novo que a gente compra é de menos. A casa nova que a gente conquistou é de menos. É Deus dizendo: diante do encontro que eu tenho marcado com você, nada se compara. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça de Deus nesse altar hoje, e o Pai está usando a minha boca para dizer: a experiência que eu vou fazer você passar é tão marcante que as outras coisas não se compararão ao valor do encontro que eu tenho com você. Aleluia. Depois de tanto, olha, eu vou te provar agora que o encontro que ele tem com Cristo no barco foi tão marcante, mas tão marcante. Olhe para cá. Depois de tantas experiências, pastor Adão, Pedro tem um deslize, como qualquer um de nós pode ter. Qual é o deslize que Pedro tem? Pedro, depois que viu os soldados prenderem Jesus, maltratarem Jesus, a noite inteira batendo em Jesus, Jesus foi condenado à morte de cruz. Pegaram Jesus, colocaram na cruz, feriram suas mãos, feriram seus pés, feriram a sua cabeça, feriram o seu lado. E o texto diz que quando pegaram e Pedro viu a cena, o texto diz que Pedro se ausentou do ambiente, que Cristo estava sendo torturado. E o texto diz que ele vai passar, se juntou
há um grupo de pessoas em torno de uma fogueira, e Pedro ali. Eita! Pedro naquele ambiente negou Jesus 3 vezes. Eu vou aplicar. Eu preferiria ficar no ambiente onde Cristo está sendo torturado do que sair deste ambiente, entrar numa fogueira e trair o meu Jesus. Não troque de ambiente, porque a troca de ambiente te fará trair o mestre. Oh meu Deus, Deus trouxe alguém aqui para dizer: eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está matutando, eu sei o que você está projetando, e o Pai está falando: é melhor você ficar comigo no ambiente do sofrimento do que se assentar na fogueira e perder a comunhão, perder o contato, perder a graça, perder a unção. Vou ficar aqui até você pegar, perder o contato. O Pai está falando: Pedro trocou de ambiente, sentou em torno da fogueira e traiu o mestre por 3 vezes. E qual foi, pastor? Qual foi a negação? Na fogueira, alguém olha e diz: eu conheço você. Você conhece ele? Ele disse: não, eu não o conheço. Na fogueira alguém olha e diz: eu vi você andando com ele. E Pedro diz: não, eu nunca estive com ele. Na fogueira alguém olhou e disse: você foi chamado de discípulo. Ele disse: não, eu nunca fui discípulo dele. E a pergunta é: se eu não conheço ele, se eu não ando com ele, se eu não sou discípulo dele, então do que valeu aquele encontro no barco? Do que valeu aquele dia? Eu vou melhorar para ver se você pega. Vai ter gosto de bezetacil, mas vai curar alguém. Não adianta chorar aqui, pegar o pão aqui, pegar o cálice aqui, e quando sair daqui se comportar de outro jeito, viver de outro jeito. Deus lhe trouxe aqui para dizer: assuma a tua identidade do jeito que você me adora aqui, me adora lá, me serve aqui, me serve. Eu vou pregar para alguém aqui. O Pai está dizendo através da minha boca para alguém: cuidado para não negar aquilo que você conquista dentro do templo. Eu vou esperar você mastigar. Terebaia, canta. E sabe qual é o pior disso? É que esses dias atrás, não demora não, irmã, esses dias, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, vigia, porque antes que o galo cante, sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Abre o olho, tem um laço armado, o diabo está se andando. E Pedro diz: não, eu sou bom, ninguém mexe comigo, eu sou o super crente, eu sou o crente frequentador de igreja, eu sou do rei, eu sou do manto, eu sou da oração. E Deus disse: Pedro, cuidado, porque se você não tomar cuidado, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Eita. Posso pregar? Posso pregar? Posso pregar? Posso pregar? Segura no banco para não cair.
Sabe como é o pior da história? É que mesmo depois que Jesus fala, que Jesus alerta, que Jesus puxa a nossa orelha, que Jesus puxa o nosso umbigo, que Jesus nos dá uns beliscão, mesmo assim a gente ainda cai no laço. Mas esta noite Deus te trouxe aqui para dizer: não vou deixar você cair no laço do diabo. Levanta a mão para receber isso aqui. O Pai está falando: vai terminar esse culto, mas quando sair daqui, a minha bênção vai te acompanhar. Meu milagre, eu vou esperar você falar alguma coisa. Deus está dizendo: eu te dou livramento. Esta noite, quando ele acaba de trair, o galo canta. O que o galo fez? O que o galo fez? Aí o texto diz que depois que o galo canta, ele começa a chorar copiosamente, amargamente, pois ele sabia que tinha traído Jesus. Aí segue o cenário. Jesus está na cruz, Jesus inspirou. Na cruz ele pega o seu espírito, entrega para o Pai, deita a cabeça e morre. Quando morre, Pedro vai se reunir com os outros discípulos. Quem, pastor? Natanael, João e os 2 filhos de Zebedeu. Olhou para eles e disse: você quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Eu vou voltar para o barco. Eu vou pescar. Eu tive que ler isso aqui pelo menos umas 12 vezes para me entender isso aqui. Porque quando a gente lê correndo assim, eu vou entender que Pedro está retrocedendo na fé. Quando ele diz: eu vou pescar, eu vou voltar para o barco, na nossa ideia aqui é que Pedro está retrocedendo a chamada, é que Pedro está desistindo da vocação. E logo a gente conclui que Pedro está retrocedendo. Por quê, pastor? Porque ele fala com a própria boca: estou voltando para o barco. Se eu não pegar isso aqui, você está ruim. Estou voltando para a pesca. E por quê, pastor? Olha o texto. Eu vou perguntar e você responde a palavra barco, tá bom? Por que ele vai voltar para o barco? Por que Pedro voltou para a pesca? Porque Pedro lembra aonde o encontro aconteceu. Quer ver? Onde foi que Jesus encontrou Pedro? No barco. Quando Jesus foi para o alto mar acalmar a tempestade, Pedro estava na onde? No barco. Quando Jesus acalmou a tempestade, Pedro foi andar sobre as águas. Pedro saiu da onde? Do barco. Existe o segredo do barco. Qual, pastor? Pedro lembra. Quando ele fala: vou voltar para o barco, vou voltar para a pesca. Pedro não está retrocedendo, desistindo, desviando. Não. Pedro está voltando para o barco, porque ele sabe que foi no barco o ponto de encontro que ele teve com Jesus. Pedro disse: eu pequei. Ele está na cruz, mas ele disse que daqui a 3 dias ele vai ressuscitar. E se ele vai ressuscitar, eu vou para o lugar de encontro. E por quê? Porque foi lá que tudo começou. E eu tenho certeza na ressurreição dele, ao ponto que eu posso ter errado, mas eu vou voltar para o ponto de encontro, porque ele vai se encontrar comigo no barco. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Levante a sua mão. Você pode até ter deslizado, você pode até ter errado, você pode até ter pisado na bola, mas o Pai está falando: vai para o encontro, vai para o ponto de encontro, volta para o barco, volta para o altar, porque eu vou me encontrar com você nesse barco.
Pedro tem tanta convicção que Jesus vai se encontrar com ele, que ele volta para o barco. Ele volta para onde? Para onde? Diga para o seu irmão, diga, está entendendo para onde você tem que ir? Deslizou, volta para o ponto. Errou, volta para o ponto. Fraquejei de novo, pastor, não tem problema, volta para o ponto de encontro. Pastor, eu pisei na bola, não tem problema, pisou, volta para o lugar de encontro. Porque no lugar de encontro Jesus vai te encontrar, aleluia. No lugar de encontro Jesus vai. Quer ver? Ele está voltando para o ponto de encontro, para o barco. A mídia pode me ajudar? A mídia? Capítulo 21 de João. Se você não pegar isso aqui, a gente está ruim. Olha o que está acontecendo no capítulo 21 de João, verso 1. Está escrito assim: e depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos. Aonde, pastor? Junto ao mar da Galileia. E manifestou-se assim. Olha o verso 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não conheceram o que era Jesus. Verso 5. E disse-lhe Jesus: filhos, tens alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Olha o verso 6. E eles disseram: lançai a rede do lado direito do barco, e achareis. E lançaram-no, e já não podiam tirar, porque a multidão dos peixes. E sabe qual aprende aqui? No mesmo lugar, praia, no mesmo ponto, barco, Jesus se apresenta para eles. E lá estava Pedro. E Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: tens alguma coisa para comer? Ele disse: a gente não tem nada. Só que eles não reconhecem que é Jesus. Eles não conseguem visualizar. Interessante que quando eles avistaram, João percebeu que era Jesus, porque Jesus manda lançar a rede. Aí alguém lembra, ele um dia mandou lançar a rede, e agora de novo lança a rede, e os peixes encheram a rede. Quando João viu a rede cheia, João olhou para Pedro e disse: ô Pedro, olha quem está lá. Olha quem está lá. Quem é? Jesus. Não é possível, já é o terceiro dia. Ele já ressuscitou. Jesus olhou para os discípulos e disse: sou eu, sou o teu Jesus. Você pensou que eu não ia vir atrás de você? Eu vim, te encontrei de novo, e eu tenho uma palavra para você. Vem para perto. Aí o texto diz que quando Pedro viu que era Jesus, ele se vestiu. Por quê, pastor? Porque Pedro estava tão descrente que estava até sem roupa. O texto diz que ele estava nu. Quando ele viu que era Jesus, ele se veste e ele dá um mergulho. O texto diz que ele vem já nadando. Aí o texto diz: enquanto ele vem nadando, os outros estão vindo de barco, cheio de peixe. Aí Jesus disse: traga os peixes que vocês apanharam, vamos jantar. A palavra jantar aqui é conexão com mesa. Aí o pai está falando: eu voltei para fazer mesa com vocês. Isso aqui é um tapa na cara do diabo. Por quê? O diabo olhou para Pedro há 3 dias atrás. Pecou, né? Errou, né? Traiu, né? Falhou. Aí vem Jesus 3 dias depois, monta uma mesa. Eita glória! Ô irmão, se isso não te alegrar, eu não sei o que te alegra. É Deus dizendo para Satanás: tira o dedo da cara de Pedro, porque eu voltei para resgatá-lo e colocá-lo na mesa.
eles jantam, eles comem, eles se fartam. E depois da janta, pega isso aqui. Jesus vai olhar para Pedro. Interessante que Jesus só perguntou para ele. Tinha João lá, tinha os filhos de Zebedeu lá. Mas Jesus só pergunta para ele: ô Pedro, tu me ama? A resposta dele: sim, Senhor. Eu? Vocês estão aí? Sim, Senhor, eu? Aí Jesus vai perguntar pela segunda vez: tu me amas, Pedro? Aí ele vai responder: sim, Senhor, eu? Aí ele vai apertar, ele vai dizer assim: tu me ama como eles me amam? Aí Pedro vai dizer: Senhor. Aí a lágrima desceu. Tu sabes que eu te amo. Por que ele chora aqui dizendo que sabe que eu te amo? Porque é Pedro dizendo: eu experimentei outras coisas. Experimentei voltar para a pesca. A gente vagou por aí, mas a gente não sentiu a mesma alegria do que está com o Senhor. Tem um hino aí que a gente canta muito, dizendo: eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Só tenho você. Canta aí. Só faltava. Aqui está a questão. Você pode experimentar o que você quiser. Nenhuma coisa que você experimentar lá vai se comparar com a presença dele. A presença dele é tão completa que eu abro a boca para dizer: eu te amo, Jesus. Alai, Joe, remai. Levanta a sua mão. Você pode levantar a sua mão. Você pode declarar isso uma vez, duas vezes, três vezes, uma dezena de vezes: eu te amo. Não tem experiência melhor, não tem nada melhor, não tem nada que se compare. Ainda que toda a riqueza do mundo, ainda que toda a conquista do mundo, nada se compara a estar em ti, contigo, caminhar contigo, fazer parte desse encontro. Nada se compara à presença de Jesus. Aonde que Jesus encontra com Pedro? No barco. Eu encerro aqui. Sabe a diferença entre Pedro e Adão? É que Pedro, quando negou, errou, ele, em vez de ir para outro lugar, ele volta para o barco. Porque sabe que foi no barco que o encontro aconteceu. E Adão, pastor? Adão, quando pecou contra Deus, em vez de ir para o lugar de encontro, se escondeu no meio da moita. E Deus desce na virada do dia, do lugar de encontro, e não encontrou Adão. Aí ele sai pelo jardim dizendo: Adão, Adão, onde você está? Eu pensei que a gente ia se encontrar aqui, cadê você? Olha a diferença entre Pedro e Adão. Pedro errou, mas voltou para o lugar de encontro. Adão errou, em vez de voltar para o lugar de encontro, se escondeu. Posso liberar? Vai se esconder até quando? Vai fingir que não é com você até quando? Você quer que eu falo mais o que com você? Meu Jesus. Eu vou esperar, eu sou paciente. Vai ficar se escondendo até quando? Por que você não se posiciona no ponto de encontro? Eita. Eu vou esperar alguém dar glória a Deus por esta palavra.
Deus está dizendo: eu sei o que você fez e a tua falha, eu conheço os teus pontos fracos, mas nada compensa fugir do lugar de encontro. Falhou, volta para os meus pés e eu te abençoarei. Posso liberar uma palavra? Posso? Jesus está te esperando no ponto de encontro. Eu quero orar aqui. Por algumas pessoas que não pode romper essa última Santa Ceia sem voltar para o lugar de encontro. Canto reminasse. Que presença é essa que está aqui entre nós? Ui, remori, lemasse, remui, cabori, geleba. Não tem ninguém que te conheça melhor do que eu. Por isso eu estou te esperando na ponta do altar. Pastor, eu preciso orar, eu preciso de perdão, eu preciso de Deus. Eu não vivo sem Deus, então sai do seu lugar correndo e vem aqui. Nós vamos orar juntos. Não finja que não é com você, é com você que Deus está falando. Não vai se esconder até que dia. Era Márcia. Há uma voz no jardim de Deus dizendo: Adão, 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 Adão. Se você quiser, Deus te chama pelo nome. Se você quiser, Deus te chama pela identidade. Se você quiser, Deus te chama pelo nome. O lugar de encontro está aqui, na ponta do altar. É no altar que Deus te renova. É no altar que Deus renova a tua aliança. É no altar que Deus te perdoa. É no altar que Deus te ajusta. É no altar que Deus te guarda. Eu vou ficar aqui até você dar glória a Deus. É no altar que Deus livra. É no altar que o laço é quebrado. É no altar que Deus faz. É no altar que Deus renova. É no altar que Deus fortalece. É no altar que Deus age. É no altar que a mão dele é estendida. Eu estou te esperando. É no altar. Eu te conheço tão bem que eu sei até o que passa na tua mente. Você não precisa nem abrir a boca para eu saber o que você está pensando. E por isso que eu te digo, hoje é a noite da oportunidade. Eu te livro da queda. Mãe, que é isso aqui? Eu te livro da queda que está armada contra você hoje. Eu dou livramento na tua casa hoje. Eu vou esperar. Deixa eu ver quem está recebendo esta palavra. Deixa eu ver quem está recebendo. Olha lá, olha os jovens ali. O diabo está recuando, o diabo está perdendo, o diabo está se evadindo, o diabo está caído fora. É Deus dizendo: vem para o altar que eu te renovo, vem para o altar que tem mesa para você, vem no altar que tem vitória para você, vem para o altar que tem coisa boa. Eu vou esperar você abrir a boca para glorificar. O Pai está dizendo para você: este é o lugar de encontro que eu marquei com você, e é aqui que eu renovo. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu posso te pedir uma gentileza? Vamos dobrar o joelho? Bora? Eu vou dobrar também. Porque eu reconheço que eu não sou nada sem Ele. Que leva-se. Oh Deus, obrigado por não abrir mão de nós. Obrigado por nos amar mesmo assim. Obrigado porque o Senhor veio atrás, resgatou.
Obrigado, porque o Senhor não nos desprezou nas nossas iniquidades. E esta noite nós se prostramos diante do teu altar, porque a gente está cansado de ficar escondido como Adão. Eu não quero mais ficar escondido. Eu não quero mais ficar escondido atrás de um microfone. Eu não quero mais ficar escondido atrás de um cargo. Eu não quero mais ficar escondido atrás de um instrumento. Não, de uma máscara. Não, hoje eu tiro a máscara. Hoje eu me esvazio de mim mesmo. Hoje eu me derramo. Hoje eu me quebranto. Hoje. Ai, Senhor, refaça este vaso. Faça um vaso novo esta noite. Perdoa-nos, ó Pai. Porque a gente não vem aqui, para a gente não vir aqui só por causa dos peixes, mas vim aqui por causa da Tua presença. Não há nada melhor, não há nada igual. Não há nada tão forte como sentir a Tua presença. Alai, Joheb, Kalamá. Recebam o renovo de Deus aqui agora. Receba a presença do Espírito Santo. E eu quero profetizar aqui agora que dons de línguas vão ser renovados aqui agora. Eu te avivo com a minha presença. Eu te renovo com a minha presença. Eu te dou uma experiência nova aqui agora. Recebam agora a minha presença. Receba agora o banho de misericórdia, o banho de graça, o banho de avivamento, o banho de renovação. Porque a hora que você pegar esse pão, a hora que você pegar esse cálice, isso não é um pedaço de pão, isso é parte da minha comunhão com você. Só senta na mesa quem é filho. Eu vou esperar você falar com Ele. Fale. Fale. Diga para Ele: eu sou miserável, eu preciso de Ti. Chora mesmo, deixa a lágrima cair. Fica de pé no seu lugar, por favor. Há uma presença gloriosa de Deus aqui. E se você puder dar um abraço em pelo menos 2 pessoas aí, só se você quiser, dê um abraço em alguém aí agora. E diga para ela: bem-vindo ao lugar do encontro. É aqui que você é abençoado. Glória a Deus, glória a Deus.